Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Na nossa última videoaula síncrona, no dia 23 de outubro, nós estudamos sobre a Confederação do Equador e sobre o fato de Dom Pedro I ter se tornado um imperador impopular. Ao final dessa aula, eu deixei algumas atividades para vocês. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção dessas atividades. São as atividades das páginas 169 e 170, os números de 6 a 9. E assim a gente finaliza o capítulo sobre o reinado de Dom Pedro I. Vamos lá? Questão 6. Na página 169 tem um texto chamado A Confederação do Equador, que é um manifesto escrito por Frei Caneca. Então, vocês devem ter lido ele, com atenção para responder o que se pede. A letra A pede o seguinte: identifique e transcreva o trecho em que o autor critica os governos arbitrários. Então, o trecho é o seguinte: a massa da província detesta todo governo arbitrário, iliberal e tirânico, tenha o nome que tiver. Letra B. O que o jornalista Frei Caneca defende nesse manifesto? Então, Frei Caneca defende aí a imprensa livre, a limitação do poder de Dom Pedro I, a liberdade do cidadão e de sua propriedade e a felicidade da pátria. Letra C. O que Frei Caneca quis dizer com fora disso, a massa da província gritará do Rio nada, nada, não queremos nada. O que ele quis dizer com esse trecho? Então, ele quis dizer que se os pernambucanos não tivessem as suas exigências atendidas, eles não iriam aceitar nada que viesse do governo de Dom Pedro I, que era sediado no Rio de Janeiro. Vamos para a questão número 7. No início de seu governo, Dom Pedro I era bastante popular, como demonstraram as festas de sua coroação. Ao longo de seu governo, porém, ele foi se tornando cada vez mais impopular e acabou abdicando e saindo do país às pressas. Escreva um pequeno texto sobre as razões da abdicação. Siga o roteiro. Então, tem um roteiro aí que pede para você falar sobre o fechamento da Assembleia Constituinte, a imposição da Constituição de 1824, a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, a sucessão do trono português e as noites das garrafadas. Então, no seu texto, como aí é uma resposta pessoal, porque cada um de vocês vai ter criado um texto diferente, eu vou fazer a leitura depois, quando for fazer a correção dos cadernos e fazer a avaliação. Mas aí você tem que escrever um texto que não precisa ser um texto longo, um texto curto, um pequeno texto, mas nesse texto tem que falar de todos esses aspectos aí que tem no roteiro, da letra A até a letra F. Questão 8. Assinale a alternativa incorreta e justifique a sua escolha. Entre as razões da abdicação de Dom Pedro I, podemos citar: letra A, o fechamento da Assembleia Constituinte, correto. Letra B, a imposição de uma Constituição ao Brasil em 1824, também está correto. Letra C, a repressão à Confederação do Equador e o fuzilamento de Frei Caneca, correta. Letra D, o envolvimento de Dom Pedro I na questão da sucessão do trono português, correta também. Então, sobra para a gente a letra E, o aumento crescente da popularidade do imperador. Essa é a questão que está incorreta. E é fácil de justificar. O que estava aumentando de forma crescente não era a popularidade, e sim o contrário, a impopularidade de Dom Pedro I. E por último, a questão número 9. Então, na página 170, tem aí duas imagens dos dois imperadores que governaram o Império Brasileiro entre os anos de 1822 e 1889. E te pergunta, você sabe quem são eles? Nas nossas aulas síncronas, a gente falou sobre isso, sobre as imagens de Dom Pedro I e Dom Pedro II, E eu comentei com vocês que a gente encontra imagens de Dom Pedro II, criança, adolescente, adulto e idoso. Ele governou o Brasil durante um período muito longo, foram 49 anos de reinado. Agora, já de Dom Pedro I, a gente vai encontrar imagens dele mais jovem, Então, quem são eles? Então, são os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. O Dom Pedro II é o da primeira imagem, a imagem que está à esquerda, e Dom Pedro I, a imagem à direita. Letra B, sabe dizer quem é o pai e quem é o filho?
e como você chegou a essa conclusão. Então, né, já acabei de dizer aí quem é o pai e quem é o filho. Então, como você chegou a essa conclusão, quando você fez essa questão, quando você analisou, aí você vai colocar a sua resposta pessoal, né? Como que você chegou à conclusão de quem era o pai e quem era o filho. Letra C. Sabe qual é o significado do cetro que o imperador à esquerda está segurando, né? Que no caso é Dom Pedro II. Então, o cetro, ele é um símbolo de poder, né? O cetro real é um símbolo do poder do imperador. Então é isso, 8º ano. Terminamos então a correção das atividades propostas, né? Finalizando assim esse capítulo que fala sobre o reinado de Dom Pedro I. Um abraço.